Doutor Alberto Toron, como é bom a democracia, que nós que vivemos o regime militar, né? Ele mais novo que eu, registre-se, sabemos, um simples encontro estudantil, imagina, levou à invasão de uma universidade, numa noite de quinta-feira, 77. de setembro de 77, uma coisa tenebrosa na PUC São Paulo. Nós sabemos a importância, então, da divergência e da convergência e democracia, a convivência de contrários. No domingo, no Correio Brasilense, o senhor escreveu um artigo contrário ao que disse a professora doutora Gabriela Zancanelli. Quer dizer, tendo uma opinião contrária em relação à questão da anistia. Eu queria, por favor, que você colocasse. Então, primeiro eu gostaria de dizer o seguinte. Em 1979, eu estava no 3º ano da Faculdade de Direito, era presidente do Centro Acadêmico, uma figura que se tornou célebre como presidente da Câmara Municipal, depois deputado federal, ministro da Justiça, ministro-chefe da Advocacia Geral da União, que é o Zé Eduardo Martins Cardoso. E eu me lembro, eu que era aluno do Direito e das Ciências Sociais, que quando a anistia foi promulgada, nós que éramos mais à esquerda, nós tivemos uma sensação de que aquela anistia era muito limitada porque ela não alcançava gente que participou da guerrilha urbana. Então havia um desconforto com relação a isso. Os crimes de sangue. Os crimes de sangue, bem lembrado, Vila. E eu quero lembrar que eu tomei um pito, na verdade, da Terezinha Zerbini, que falou, o senhor Suadizan, né? Porque eu era um garoto, era um fedelho, um menino. Ela falou, você é muito jovem, está enganado. Essa anistia representa um avanço. E representou mesmo. Eu tinha um amigo já falecido, que havia sido preso político, e ele praticou assalto, enfim, ações mais pesadas, e ele saiu da cadeia com anistia, porque depois veio a mudança na Lei de Segurança Nacional, reduziram-se penas, foi um conjunto de medidas que viabilizou a colocação daquelas pessoas em liberdade. Essa é a minha primeira lembrança em relação à anistia. Nós fazíamos uma transição da ditadura para a democracia, lenta, gradual, etc., mas é o que aconteceu, o que rolou e aconteceu. O segundo episódio, com a morte daquele grande cineasta, grande documentarista, o Silvio Tendler, eu, por um acaso, zapeando na TV, se é que é esse o nome, né? Eu vi o filme Django. E há uma cena no filme Django, nesse documentário muito bem feito, em que nós vemos o governador de São Paulo, Adhemar de Barros, nós vemos o governador Carlos Lacerda, do Rio de Janeiro. Da Guanabara, perdão. E o de Minas Gerais, Magalhães Pinto, nos Estados Unidos, pedindo dinheiro para o que seja, mas o que era negado ao governo federal. Então essa história de procurar os Estados Unidos para desestabilizar o Brasil e instituições nacionais não é uma coisa nova, é uma coisa antiga. E é o que a gente está vendo agora, essa manobra espúria, e a presença na televisão me impede de usar um adjetivo mais forte, então vamos ficar no espúrio, mas dá bem a medida do que esse filho do Bolsonaro está fazendo para desestabilizar as instituições no Brasil. Aí vem a Lei Magnitsky, etc. e tal. Eu gostaria, como advogado, como professor, enfim, eu acho que é importante a gente fazer uma separação entre aquilo que nós politicamente consideramos a respeito da anistia, se ela é conveniente ou não, se ela é útil ou não para o processo democrático brasileiro, e a minha resposta enfaticamente é no sentido negativo. Eu me coloco politicamente contra a anistia. Acho que é um grande ganho o julgamento e a condenação tanto dos militares como do povo da área civil, que sim, tramou um golpe e o colocou em execução. Essa é uma questão, e eu a tenho muito claro, e é isso que eu procurei dizer no meu artigo de domingo no Correio Brasiliense. Outra questão, e aí sim eu me aparto da Gabriela, sempre com mais do que o respeito, com muito carinho, eu penso, Gabriela, telespectador, que o Constituinte, quando cuidou
dos crimes insuscetíveis de anistia, ele o fez explicitamente. E o fez no artigo 5º, inciso de número 43. Faço aqui a ressalva que eu trouxe uma cola com letras bem grandes, que é para eu poder enxergar, e que diz o seguinte: a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, do tráfico, terrorismo e os definidos como hediondos, por eles respondentes, mandantes, etc. E quando tratou do atentado contra o Estado de Direito, constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares, contra a ordem constitucional e o Estado de Direito. Então, a Constituição ela não se omitiu na questão da anistia. Ela disse que certos crimes são insuscetíveis de anistia, ali não está o golpe de Estado, ali não está a abolição do Estado democrático, e quando tratou do crime relativo ao atentado ao Estado de Direito, ao Estado democrático, ela não o considerou não o considerou insuscetível de anistia. O que é que nós podemos concluir? Na ausência de lacuna, a regra é clara. O crime contra o Estado de Direito, ele é anistiável, historicamente anistiável. Há um artigo na Folha de São Paulo, eu não sei se na sexta ou no sábado, acho que na sexta-feira, que invoca o trabalho de um historiador, o Carlos Fico. Foi meu colega, Carlos Fico. Carlos Fico, cientista político também, onde ele mostra pelo menos 7 tentativas de golpe foram objeto de anistia. A anistia, classicamente, é utilizada em levantes políticos. Mas eu vou no argumento da Gabriela, porque a Gabriela, ela faz uma construção muito inteligente, que não é apenas dela. Vários outros constitucionalistas de respeito, coloco o Pedro Serrano junto, que é um querido amigo, um nome de respeito também, fala, mas isso atenta contra a essência do Estado democrático de direito e seria com ele incompatível. Então se faz uma construção de que a anistia é inconstitucional. Com todo o respeito, o legislador tratou do tema. A anistia não vai contra o Estado de Direito. A anistia é um instrumento da política do Estado para afirmar o Estado de Direito. É isso que precisa ser dito. Agora, se ela é conveniente, útil ou não, eu tenho resposta para isso. Minha resposta é ideológica e política. Sou contra a anistia, mas ela não é inconstitucional. Aliás, esse é o ponto de vista, e já encerro, é o ponto de vista, por exemplo, de um jurista respeitado como Miguel Reale Júnior e o José Afonso da Silva, o professor José Afonso da Silva, centenário professor José Afonso da Silva, que ninguém pode suspeitar, tanto ele como o Miguel Reale Júnior, de serem pessoas ligadas ao autoritarismo ou coisa do tipo. Então, eu me sinto muito confortável, a despeito do meu respeito e carinho pela professora Gabriela, que eu conheci estudante ainda, filha de uma grande jurista, veio da Zancaner. Então eu me sinto muito à vontade para defender a constitucionalidade. Não quer dizer que eu seja favorável à anistia.